Fala, Fiel, tranquilo, o Coringão que vai enfrentar a Porcada e tá pedindo os ingressos do jogo. A Porcada tem estádio, mas infelizmente o gramado é de plástico. E como foi alugado para um show, não vai ter condições de ter partida lá no Allianz Parque. Então vai mandar mais uma vez o jogo para Barueri, mas todo mundo sabe que a torcida do Palmeiras não comparece e estão falando para liberar os ingressos para a torcida do Coringão. Porque fiel é só uma e saberia que o Corinthians ia lotar aquele estádio. Hugo Souza, que está entre os 30 melhores goleiros do mundo, você vai ver o ranking aqui nesse vídeo, e também o Coringão aí que contratou uma empresa para colocar o reconhecimento facial nos jogos da Neoquímica Arena. Você vai saber tudo também no vídeo de agora. E também todos os desfalques que o Coringão chega para esse derby. Apesar disso, a gente já está a 4 jogos invictos contra a Porcada. E uma ótima notícia, Fiel. Romeu Tuma Júnior é afastado da presidência do conselho e você vai saber o motivo também. Vamos trazer tudo aqui, então já se inscreva aí no canal. Deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. 5 dos titulares sequer viajaram para a Colômbia entre poupados e lesionados. Seria uma opção já de olho na partida com o Palmeiras, no clássico com o Palmeiras no sábado pelo Campeonato Brasileiro? También tenemos que pensar que venimos a jugar cada 3 días y ahora tenemos un partido tan importante, el clásico contra Palmeiras. Os jogadores se representam nesta quinta-feira pela manhã, já de olho no derby de sábado, que será o 4º derby do ano. E para essa partida, um desfalque relevante para o Corinthians. Ramon Dias foi expulso na partida contra o Vasco na última rodada e está fora, está suspenso do jogo com o Palmeiras. Uma baixa fora das 4 linhas, já que o Timão nunca perdeu para o Palmeiras desde que Ramon Dias está no comando do Corinthians. Para nosotros es un partido importante porque ganando podemos quedar primero ahí, así que eso es lo que estamos buscando también. E vem mais competição por aí, a Copa do Brasil. O Corinthians descobriu seu adversário nesta quarta-feira, depois do sorteio da Copa do Brasil pela 3ª fase, e vai encarar o Novo Horizontino. O plantel que temos, com o elenco que temos, eu acho que dá para competir em todas as competições do mesmo nível. O calendário está aí. Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana. Entre poupar ou não, os jogadores preferem o otimismo. Tem uma bombinha aí do Corinthians, hein? É o Romeu Tuma Júnior. Foi afastado no momento pelo Conselho de Ética do clube. É curioso falar em ética, né? O Romeu Tuma Júnior é o presidente do conselho. Do conselho. E qual é o motivo? Por conduzir o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo de forma parcial, tá? Essa é a acusação, essa é a motivação, não é? Entendendo esse conselho de ética que ele prejudica também a imagem do Corinthians com declarações públicas, né? Uma delas, por exemplo, de que o crime organizado está dentro do clube, sem dar nenhuma prova de que isso realmente está acontecendo. O Romeu Tuma Júnior tem a chance ainda de... não é uma decisão definitiva, né? Ele tem uma chance de recorrer dessa decisão. Ou seja, o Corinthians inclusive, o Tuma está tratando essa decisão como uma aberração. O Corinthians é uma verdadeira bagunça, né, cara? Os caras não conseguem. Eu falo, enquanto o maior inimigo do Corinthians não for o inimigo do futebol, não for o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, os outros times, o Boca. Quando estiver em casa, né? Quando o inimigo está dentro do local onde as coisas acontecem, não vai pra frente, cara. E o maior inimigo do Corinthians é exatamente o Corinthians. O inimigo dorme ao lado. Dorme. Dormindo com o inimigo. Era um filme, achei que era com Brad Pitt e Harrison Ford, se eu tô enganado. Era isso, dormir com o inimigo? É isso, acho que era isso mesmo. E esse é um problema, né? O derby muitos problemas. Pontos, não se sabe a situação do Memphis aí. Hugo Souza fora ainda. Hugo Souza fora, Garro fora, Angileri fora. O Gustavo Henrique é dúvida. Esse é um problema porque a zaga corintiana não tá legal. O Ramalho deve estar com algum problema mais sério, porque não é normal um jogador ter jogado tão bem no ano passado e nessa temporada realizar jogos de um nível tão baixo. E as opções são raras, né? Porque hoje qual é o time? É Ramalho e Félix. O Félix que fez lambança, inclusive, na final do Campeonato Paulista, né?
Ele faz o pênalti e depois, um minuto depois, ele é expulso na final, né? Quase colocou tudo a perder. E as opções são um garoto que precisa de mais rodagem, que é talentoso, mas precisa rodar mais, que é o João Pedro, e o Kaká, que é o zagueiro, né? Então essas são as opções que o Corinthians tem. É difícil montar esse time, hein? Tem muita gente comemorando que o Veiga não vai jogar e não sei o que, mas o Corinthians não consegue montar a zaga pro Clássico, cara. Então esse é um problema realmente seríssimo, chega no né? Clássico, joga com 3 cones e ganha o jogo. Pode ser. É o de sempre. O problema não é o Ramon Corinthians, nunca problema perdeu. É o Palmeiras, tá O bom. Ramon nunca perdeu, Não, 3 jogos e 2 vitórias. 4 com 2 vitórias e 2 empates. 2 empates. E o Abel nunca foi Venceu o ano passado no Brasileiro, naquela arrancada do Corinthians, e que aí começa a queda do Palmeiras. 2-0, 1-1. Nesse ano, 1-0 e 0-0. Vitória e outro empate. É isso. Agora, é um clássico meio esvaziado, né, Sorbani? Por causa de Barueri, de estádio, de pau. É um jogo de torcida única. Já que é um jogo de torcida sábado à única, noite, né? Sábado o à Palmeiras, noite, né? como sabe, que é sabedor que a sua torcida não vai em Barueri, eles podiam ceder aos corintianos. Não, vocês podem ir, pô. Não, o palmeirense não vai, então torcida única do Corinthians. Poderia ser assim, porque o Palmeiras não vai. Acho que não vão fazer isso, não. Não, acho que não. Mas a torcida do Palmeiras não vai. Então, pelo menos, o Palmeiras arrecadaria um dinheiro. Certo? Porque ao invés de ter 13 mil pessoas, vai ter 30. Porque a torcida do Corinthians, se for jogo lá, os caras vão. Vão lotar lá. Os caras não tem medo da selva, não. Mete esse jogo no interior, ele ganha muito mais dinheiro. Também acho. Joga em Campinas, no campo do Guarani, também acho. Muito mais dinheiro. Também acho, concordo com você. Já que Barueri, e eu acho que é um lugar hostil e inóspito, vai pro interior. Torcida única do Palmeiras no interior. Também acho. Campinas. Podia jogar em Campinas, no Guarani, podia jogar em Limeira, no campo da Inter. O Santos jogou lá, o gramado não tá ruim, dá pra jogar. Onde? Santa Limeira. Cruz, que deveria ter um bom gramado, mas é um estádio legal pra isso também. Você tem Mas várias opções. a Ribeirão Preto aí a logística é complicada, entendeu? Sim, tudo bem, Já tá é mais bom, complicado. Mas Campinas e Limeira é aqui do lado, não teria problema nenhum. Do lado. Mas tem que jogar lá, né? É o estádio da Leila, né? É o estádio dela. Como é que ela arrendou por 30 anos o estádio, botou grama de plástico. E agora tem um jogo que não vai ser no Allianz, porque não tem condições por causa do show, etc e tal. Onde ela vai jogar em Limeira, os caras vão dizer, escuta, tá louco? Mas aí que tá, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O campo é dela. Não foi o Palmeiras que alugou e arrendou o Barueri. Foi ela. Mas aí então, aí exato. acontece, conflito Aí de interesse da gestão. alguém lá dentro tem que falar assim, Leila, não, é o seguinte, aqui não dá pra jogar. Não gostamos daqui. Não gostamos aqui, os jogadores não querem, a torcida não gosta, é um local de difícil acesso, inóspito, como disse o Facincani. Pô, vamos jogar em Campinas, vamos jogar em Limeira. Mas o Palmeiras joga no seu estádio que tem grama de plástico. E lá em Barueri também tem. Então... mas o Palmeiras vai fora de casa também, grama natural joga bem. Entendeu? Até porque 95% dos jogos no mundo são em grama natural. Então, assim, não tem que ter desculpa. E outra coisa, é o que você deu uma ideia outro dia que parece maluca, mas é que, claro, tem que ter a ver com o calendário e tal, que não é maluca. O Palmeiras vai lá, desce pra Curitiba, joga no Atlético, joga na Arena. Eu duvido que não tenha mais público palmeirense que mora no Paraná pra ir à Arena da Baixada do que pra Arena Barueri. Muito mais. Não, Curitiba tem muitos torcedores de São Paulo. Muito. Joga lá. Muito. Londrina, que é um... A Londrina, o campo não é legal. Então, eu não sei como é que tá. Não. É tudo feio lá, entendeu? Com todo respeito à Londrina. A cidade é linda. Ô, amigo. O campo tá arrumadinho. Entendeu? O estádio tá arrumadinho. Nada, o estádio é feio. O estádio do Café é feio. Não é feio. É legal. Entendeu? A arena é bonita. Couto Pereira é bonito. Entendeu? Poderia jogar no Couto Pereira também. Um alerta severo aqui, Defesa Civil, chuva forte se espalhando pelas zonas sul, oeste e central de São Paulo. Então tome Com cuidado, raios tá? e vento. Olha só. Abrigue-se. O estádio do Palmeiras tem o tal do reconhecimento facial. Ontem deu pane lá, alguns torcedores tiveram dificuldades para entrar. E a empresa que cuida disso acertou com o Corinthians. O Corinthians, a partir de agora, também terá reconhecimento facial. O Corinthians informou oficialmente isso, né? Isso é uma forma também, Flavinho, de controlar acessos com ingressos, né? Sim. Então você consegue controlar um pouco mais. Não sei se vai ter uma forma de fazer aí a ação do cambista, né? Para tentar vender esse ingresso, passar o ingresso de um torcedor para quem não é
sócio e tal. Não sei como é que eles vão controlar isso, mas enfim, o Corinthians está comemorando o fato de ter fechado com essa empresa, que segundo o Corinthians, não é, tem aí uma experiência atuando em outros estádios do Brasil, como Maracanã, o texto aqui diz Allianz Parque, Morumbi, Vila Belmiro, Engenhão, Fonte Nova, Arena do Grêmio, entre outros. Bom, amanhã a gente vai falar mais desse clássico, deste derby. A gente vai trazer aqui as possíveis e prováveis escalações para o jogo de sábado. E o Corinthians chegou hoje, né? Ontem, né? Chegou, estava longe, estava na Colômbia. Estava na Colômbia. E agora vai ter de dar uma descansada aí para ver quem é que vai conseguir ir para o jogo. Fiel, e o Coringão aí que contratou uma empresa para colocar o acesso por reconhecimento facial na Neoquímica Arena. O Corinthians anunciou nessa quinta-feira a contratação dessa empresa que se chama BPAS e o vínculo foi assinado por 5 anos e a implementação do sistema está programada para estar 100% até junho desse ano. Parece que tem uma lei geral do esporte que exige a adoção de biometria em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas. Aí a empresa ela atua com os principais clubes, né, de futebol aqui do país, ela está presente lá no Maracanã, Allianz Parque, Morumbis, Vila Belmiro e também na Arena Fonte Nova e Engenhão. E atua também em vários festivais de música. O presidente aí da empresa está bem animado aí em fazer essa parceria com o Coringão e promete que essa implementação vai agilizar o acesso ali no estádio e também vai ser uma forma aí de combater o cambismo que está sendo muito falado, uma polêmica muito grande aí no Coringão e vários jogos, principalmente na final do Paulistão, que os cambistas estavam vendendo ali os ingressos muito antes de serem liberados ali pelo próprio Corinthians e com preços absurdos. Então a gente aguarda aí, eles vão começar já nos próximos jogos aí a implementar, então algumas coisas já vão mudar aí nos acessos à arena, agilizando a entrada e também fortalecendo essa parceria com o Corinthians para combater o cambismo. E Hugo Souza aí que está sendo considerado um dos grandes goleiros brasileiros e entrou numa lista aí entre os 30 melhores goleiros do mundo. Mas para mim ele tá atrás ali de alguns goleiros que ele não merecia ficar atrás, hein, fiel? Mas ele tá na frente de um goleiro aí que tá tendo uma polêmica grande, o Alisson da seleção brasileira. O Hugo Souza aparece nessa lista à frente do atual goleiro do Liverpool. E esse ranking é com base no Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esportes, ou em inglês CS Football Observatory. Foi publicado nessa quinta-feira e Hugo Souza ele aparece na 28ª colocação do ranking. E ele é o 4º melhor goleiro brasileiro, à frente, por exemplo, de Alisson da seleção brasileira e do Liverpool. Se liga aqui no ranking entre só os brasileiros para você ter uma ideia. Em 8º lugar está o João Ricardo do Fortaleza. Para mim o Hugo é superior, é muito melhor goleiro. Lucas Perry do Olympique Lyonnais, lá da França. Se liga, o Everton do Palmeiras na 18ª colocação e Hugo Souza do Corinthians ali na 28ª colocação. Entre os brasileiros ele é o 4º colocado. E aí depois de Hugo Souza, quem diria, vem Alisson Becker do Liverpool, Thiago Volpe do Grêmio na 42ª colocação, Lucas Chaves do Panetolikos da Grécia e Léo Jardim do Vasco. E aí, você concorda com a colocação aí do nosso goleiro Hugo Souza? Para mim, na moral, entre esses goleiros aí brasileiros, o Hugo Souza estaria na frente de todos eles, mas já está se destacando o nosso goleirão aí. E por último, a gente vai trazer a informação aí do afastamento. Notícia boa, hein? Romeu Tuma Júnior ele era alvo de 2 pedidos de destituição por supostamente agir com parcialidade no processo de impeachment de Augusto Melo. Os 2 pedidos foram protocolados pelos seguintes: um foi um grupo de conselheiros e outro pelo próprio presidente Augusto Melo. Romeu Tuma Júnior aí sendo acusado de favorecer a oposição nesse processo de impeachment, ele que estava ali no comando de todo o processo e além de causar uma imagem negativa ao clube com manifestações públicas sobre questões internas lá do Corinthians. Então ele foi afastado aí com 2 pedidos de destituição. A reunião aconteceu nessa manhã de quinta-feira, pegou ali todos os conselheiros do clube de surpresa, inclusive o próprio Romeu Tuma, na hora que ele saiu lá do Parque São Jorge, ele nem tinha conhecimento dessa reunião e do afastamento dele.
Decisão foi tomada pelo Conselho de Ética do clube nessa quarta-feira, dia 9, por 3 votos a 1, mas a reunião não foi anunciada ao presidente Augusto Melo nem aos demais membros, que receberam a informação na manhã da quinta-feira, no dia 10, por meio da imprensa. Não houve uma confirmação oficial lá no Parque São Jorge, mas o Estadão entrou em contato com o Romeu Tuma, não conseguiu nenhuma resposta, mas a informação aí foi divulgada pelo Globo Esporte e confirmada pelo pessoal do Estadão. E segundo apurou a reportagem aí, o presidente e conselheiros foram informados da votação do Conselho de Ética na manhã dessa quinta-feira, e o Roberson Medeiros, presidente do Conselho de Ética, vai assumir o cargo de maneira provisória. Para mim ficou muito claro tudo que Romeu Tuma estava fazendo, e a gente vê aí pelo menos alguma coisa a favor do nosso presidente Augusto Melo, que ainda luta contra esse processo de impeachment. Se você gostou do vídeo aí, fiel, já deixa o seu like, se inscreva no canal você que não é inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!